Ainda. Deixa eu ver. Olá, olá. Estou pedindo a todos vocês que estão entrando agora, por favor, tem um microfonezinho aparecendo aí na tela de vocês. Testa esse microfonezinho para mim, por favor. Eu tenho um fone. Pequenininho, está aparecendo embaixo. Só tem que cortar o dedo na tela, Maria. Vai aparecer um microfonezinho aí com a câmera. Vamos apertar nele. Isso. Ele capta qualquer som que tiver no ambiente, ele capta. Beleza. Opa. Ainda tem um brilhinho ainda, tem um brilho aí ainda. Deve ter alguém com o microfone aberto ainda, gente. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, está com a gente já. Ana Paula, Dani, Ana, Mariana, Gabriela, Angélica, Maria, a Neide, e vai ficar mais gente daqui a pouco.
Padrinho. Tudo bem? Abraço. Vamos lá. Entrou mais alguém? Ah, primeiro a Ariane, eu acabei de mandar mensagem para a Ariane, estou vendo ela aqui. Tudo bem, Ariane? Legal. Gabriela. Vamos começar, né? Tudo Oi? Bem? Tudo bem? Vamos começar. Dani, está aí? Está aí, beleza. Vamos começar? Vamos embora? Então tá. Gente, em primeiro lugar, boa noite. Temos aqui, até o momento, 11 pessoas, tem mais gente entrando, muita gente trabalhando. Ainda não deu tempo talvez de chegar, são 8h19 ainda. Muita gente vai chegar ao longo da nossa live aqui, desse nosso encontro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito vocês pela presença, pela confiança, acima de tudo, por ter nos acompanhado durante toda essa semana que passou. Eu chamei de mini curso, né? Chamei de mini curso online que a gente fez. Chamei de mini curso porque são conteúdos que ficaram gravados, que vocês podem recorrer a todo instante, a todo momento, independente de acabar a live hoje, nós estamos fazendo esse primeiro mini curso, mas o conteúdo vai continuar no grupo, eu não vou tirar, né? Então você vai ter acesso a esse conteúdo sempre. Fora isso, nós temos um grupo lá que eu vou continuar sempre postando bate-papos, esclarecimentos. Como eu disse, nem todas as pessoas ficam muito à vontade de expor as mudanças que já ocorreram no grupo, porque fica com vergonha, fica sem jeito, isso é normal e a gente entende, mas eu queria que vocês soubessem a quantidade de mensagens no particular que eu já recebi, de mudanças, simplesmente por causa daqueles pequenos vídeos, simplesmente por causa daquilo. Então, o intuito da live de hoje, do nosso encontro, é, primeiro, fechar com chave de ouro esse trabalho que a gente fez com muito carinho para vocês, né? Dizer que foi um prazer essa semana, dá trabalho, a gente fica ansioso, então vocês ficam ansiosos para receber e a gente fica ansioso porque tem que gravar, é uma responsabilidade, né? E grava, edita, e corta e volta, e enfim, foi um aprendizado para mim, porque eu não tenho tanto habilidade assim, não sou como a Dani, que adora, né, ter essa habilidade de edição e tal, eu não tenho, mas foi muito bom ter essa preocupação, esse carinho, esse cuidado com vocês, sabendo, eu tenho que postar, eu tenho que colocar, porque elas estão aguardando, elas estão esperando, né? E, assim, eu quero abrir essa live, antes de fazer um resumo rápido do que a gente aprendeu, eu quero agradecer muito, agradecer a vocês. Agora, criatura, eu não vou colocar ninguém no outro, essa hora da noite pro eu. Ninguém você buscar. Ai, peraí aqui, pai. Isso, tem um microfonezinho aí, aperta, por favor, isso. Então, eu já agradeci a cada uma de vocês que participaram, que participam do grupo. Mas eu quero, em especial, agradecer duas pessoas muito especiais aqui,
né, que me ajuda, né, que a Dani, que está aqui hoje, é a convidada especial nossa. Quem já está no grupo há mais tempo, né, sabe que ela está sempre participando comigo, me dando suporte, me ajudando. E é uma querida, está aqui hoje comigo, vai estar apresentando para vocês também, dividindo comigo esse espaço. Né? E tem uma outra pessoa, Dani, muito especial aqui também, que está sempre, já escreveu no privado aqui para mim, mandou mensagem antes de começar, que é a Angélica. Cadê a Angélica? Se o pessoal só te ver rapidinho, Angélica. Isso, está aqui a Angélica. A Angélica é uma parceira também, uma querida. Né? Somos da mesma formação nossa, né? De analista corporal e comportamental. Então, assim, são pessoas muito especiais que estão sempre por trás, dando apoio, suporte, mandando mensagem. Isso é muito legal. Eu já me sinto honrado porque são pessoas que têm tanto ou mesmo ou muito mais conteúdo do que eu sei, do que a gente sabe, mas que está sempre prestigiando. Nunca deixa de estar assistindo, prestigiando. Minha gratidão, meu carinho para vocês duas, por tudo. Tá? Vocês sabem que vocês representam. A gente, quando está junto aí nas nossas trajetórias de Corpo Explica, a gente está sempre junto, né? A Angélica tomando café, conhecendo aqui São Paulo, como foi ano passado, enfim, gratidão a vocês por tudo, tá bom? Enfim, vamos estar começando. Eu tenho também, né, hoje mais do que nunca, a alegria de ter a Ana Paula também aqui com a gente, né? A Ana Paula, que é minha esposa, está aqui. Antes ela não participava, agora ela está aqui participando, acompanhando esse trabalho. Isso é muito legal, porque isso prova que está trazendo conhecimento para ela, está agregando experiências também, né? E a prova de que a gente, de uma certa forma, luta para tentar passar para vocês aquilo que a gente também aprende. Aquilo que a gente fala também é aquilo que a gente aprende, que a gente vive, tenta viver, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Muito obrigado a todo mundo. E, assim, o resumo da semana foi o seguinte: nós falamos sobre vários assuntos, falamos de liberdade, né? Primeiro vídeo que eu postei foi perguntando se vocês sabiam verdadeiramente o que era ser livre, o que era se sentir livre, né? E muita gente me colocou que não, que sempre se sentia preso ou a um parente, se sentia preso à família, se sentia preso a um filho que não consegue se desgrudar, não consegue seguir para a vida. Outros se achavam presos a um relacionamento, outros a um trabalho que, se pudesse, já tinha chutado há muito tempo, mas continua ali, não só pela dependência financeira, mas porque também não tem coragem ainda de dar um próximo passo, enfim. Falamos muito sobre isso. Foi bom vocês abrirem o coração, porque o simples fato de, eu falei isso no grupo, o simples fato de você se permitir falar já é uma terapia. O simples fato de você falar, ter coragem de se expressar, você já está se aliviando de alguma forma, né? Então, apresentamos no segundo vídeo o conteúdo, o que era a ideia do Corpo Explica, porque para muita gente é uma novidade falar o que o corpo, olhar para o meu corpo define como a minha mente funciona, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. E foi uma coisa interessante, Dani, que eu não sei se você viu no grupo, mas muita gente, a partir do quinto vídeo, foi quando a gente começou a falar mais diretamente, que é o que a Dani vai fazer hoje, tratar não de assunto técnico, né? Ela vai falar mais na prática o que isso significa, esse conteúdo. A partir do quinto vídeo, teve pessoas que me mandou dizendo: agora eu estou entendendo por que esse assunto estava fazendo sentido, mas eu não estava entendendo aonde você queria chegar. Então, quer dizer, demora mesmo, é um conteúdo novo, é uma abordagem terapêutica completamente nova, tá? Você vai ver muito poucos profissionais, nem vai ver, tão raro que porque é muito novo isso. Essa forma de abordar o terapeuta, normalmente, psicanalista como eu, ou psicólogo, ou psiquiatra, ele depende do que você diz, para que ele possa te dar um alinhamento, para que ele possa te dar um direcionamento. Se você resolve chegar no consultório, se você resolve não falar, ele não vai entender, ele não vai saber, sabe? Agora, com essa técnica, com esse conteúdo, eu tenho aqui pessoas que tratam comigo, são minhas pacientes, que já trataram, outras ainda não, mas que a grande maioria aqui, pelo que eu estou vendo aqui nas fotos, nas carinhas aqui, sabe que pelo simples formato do corpo
da análise que a gente fez visual de foto, ou do corpo da pessoa, do formato, tá, gente? Formato, a gente consegue ter uma assertividade muito grande do que diz respeito a caráter, temperamento, posicionamento, como a pessoa se vê, como ela se porta no mundo, como ela sente as dores. Então, tudo através simplesmente de ver o formato do corpo. Então, é algo assim libertador, né? Então, isso foi muito, eu sei que foi muito impactante esse conteúdo. Ensinamos ou comentamos sobre como olhar o mundo, aprender a ver o mundo através dos olhos do outro. Foi uma abordagem muito interessante, né? Porque normalmente a gente quer enquadrar as pessoas dentro da nossa caixinha, dentro da forma da gente visualizar, ver o mundo. Não é natural isso. Foi criado de um jeito, você tem o seu universo, você tem o seu mundo, de repente você se une a uma outra pessoa que teve uma outra formação, uma outra família, um outro mundo, e é difícil você enxergar e entender que, na verdade, não é que você tem que concordar em tudo com o outro, mas para você amar o outro de verdade, você entender e respeitar o outro, você tem que, às vezes, pegar os óculos dele, você enxergar o porquê que ele se posiciona dessa forma. Não necessariamente ele vai se posicionar porque ele quer estar de birra, porque ele quer implicar com você, porque ele quer medir força com você. Não. É a forma que ele enxerga o mundo. É a forma que isso faz sentido para ele. Então, às vezes, fica aquela briga, às vezes, entre casal, às vezes, um pai com um filho, da mãe com o filho, a Dani vai estar abordando melhor isso, mas simplesmente porque não tem esse entendimento. E quanta coisa poderia ser evitada, gente, pelos simples análises que a gente faz, quanta coisa, como é que o mundo poderia ser muito mais leve, né? Uma outra coisa que a gente falou sobre quanto esse conteúdo foi libertador, já falei aqui, fechamos o domingo dizendo sobre a diferença entre preço e valor. Isso é fundamental. Por quê? O que é preço e o que é valor? Talvez, para muita gente, seja a mesma coisa. E aí nós abordamos naquele vídeo que tem diferença, né? Tudo que tem preço, você precifica, você quantifica, claro que isso tem um valor embutido. Tudo que tem preço tem valor. Agora, nem tudo que tem valor você consegue botar preço. Porque o valor vai depender do significado, da importância que isso tem, do quanto isso faz sentido na sua vida, né? E você pode estar mal, pode estar num dia ruim, pode estar meio depressivo e você meio aral ou meio fofinho, né? Seu corpo já diz isso. Se você comer alguma coisa, se você se distrair, se você estiver no meio de algumas pessoas, você vai se sentir super bem. Seu dia vai ficar melhor, sua noite vai ser melhor. E isso tem um preço. O preço de ir para um barzinho, o preço de ir para o cinema, o preço de fazer um churrasco de família. Isso tem preço, né? Você tem valor também. Só que acabou aquele ajuntamento de pessoas, acabou o happy hour do barzinho, acabou o filme do cinema, acabou a pizza, acabou o churrasco, cada um volta para sua casa, a dor continua onde? No mesmo lugar. Porque a origem, o foco não foi tratado. Então, quando eu digo que o que tem valor você não pode precificar, é porque tem cuidar de você, cuidar do teu eu, da sua criança interior, não tem preço. Tem valor. E qual o valor que você está disposto a dar isso? Qual o valor que você está disposto a desprender para isso? Porque às vezes a gente fala, não vou cuidar de mim, não preciso não, isso é frescura. Ou então, não é tanto assim. Aí você procura alguma coisa que vai te dar um alívio, como esses exemplos que eu dei agora, que é como aquela dor de cabeça que você sente, você vai lá, tomou Doril, a dor sumiu. Mas se tiver uma infecção por trás daquela dor de cabeça, se for uma sinusite, daí a 8 horas a dor de cabeça volta de novo. Porque, na verdade, tem uma infecção ali, uma inflamação ali. O Doril, ele vai aliviar momentaneamente, né? Quando você trata o foco da dor, acaba e você não sente mais. A mesma coisa acontece com as nossas dores interiores, as nossas dores emocionais. Ou você vai de encontro com o foco, ou você trata e cura o foco, gente, ou então você vai viver de alívio em alívio, de alívio em alívio. E chega uma hora que você ou desiste, ou que você tem que dar um passo
responsabilidade a mais. Que esse passo é que você vai ouvir muito eu falar aqui, a Dani falar, que a gente chama de adulto saudável. O que é isso? É você ter a coragem de se posicionar e dizer, não, eu preciso dar um passo a mais, fazer algo que eu ainda não fiz por mim. Cuidar de mim. Não só da sua autoestima, não só da sua beleza, não só da sua saúde física, mas também da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Isso nós vamos tratar no último bloco aqui da live, que são os 4 pilares do adulto saudável, tá? Que a gente divide. Que isso inclui 4 pilares principais que, se você respeitá-los, se você obedecê-los, você vai poder dizer que é um adulto saudável, tá bom? Vou passar a bola para a Dani, ela vai estar fazendo aí a participação dela e vai estar dando... Ela é mais objetiva do que eu, né? Ela vai direto no cerne da questão e vamos lá, Dani. Vamos colocar um pouquinho de... Obrigada. Vamos colocar um pouquinho mais de racionalidade e acidez aqui na conversa. Tem muito abraço. Quando o Mike quer colocar mais acidez na conversa, ele me chama, e vocês já vão entender um pouquinho. Bom, não vou ficar muito presa à questão da teoria em si, né? Dos traços, tempo de formação e tudo mais. O Mike explicou isso um pouquinho no grupo. Mas é importante a gente saber o seguinte: são 5 fases que nós passamos, tá? Começa lá no útero e termina por volta dos 5, 6 anos de idade. É quando a criança, ela funciona como uma esponjinha. Ela absorve o ambiente, mas ela não consegue interpretar o que está certo, o que está errado, o que é dela, o que é de outra pessoa. Então, durante essas 5 fases, ela passa por 5 dores. E essas dores vão gerar habilidades incríveis na gente, né? E o que eu quero trazer aqui são alguns exemplos de como nós temos conflitos internos dos nossos próprios traços, né? E conflitos também com aquelas pessoas que a gente convive. Por quê? Nessas 5 fases que nós passamos, que é a parte do útero, da amamentação, de quando a criança começa a interagir com o ambiente, do desfraude e até por volta dos 5, 6 anos, quando ela começa a ter a percepção da sexualidade, o que é menino, o que é menina, quero ser a princesinha do papai, quero ser o príncipe da mamãe. Então, até essa fase de percepção da sexualidade, existem 5 dores, né? E cada uma delas, todos nós temos um pouquinho de cada traço, de cada fase, de cada dor. Só que todo mundo também tem, são 2 a 3 fases que nós registramos com mais intensidade. E é a combinação dessas fases que nós registramos com mais intensidade, desses traços que nós chamamos, eles vão ter conflitos e vão ter semelhanças. E essa jogada entre eles que vai explicar tudo como nós sentimos, pensamos e agimos em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona, alguns exemplos de semelhanças e de conflitos. E também depois eu quero falar um pouquinho de equilíbrio de papéis. Se porventura vocês tiverem papel e caneta aí próximo, dá para fazer um exercício legal, super simples, que depois vocês podem levar para pensar com mais calma. Ó, eu trouxe aqui de uma forma bem simples, eu não sei se está dando para ver, para ler, tá pequenininho, mas assim, são 5 fases, 5 dores, e cada uma vai dar para a gente algumas habilidades. Então, vou dar, por exemplo, aqui. Uma pessoa, eu vou chamar, eu não vou dar os nomes técnicos porque são muito feios, tá? Esquizoide, masoquista, e não sei o quê, então a gente vai dar nomes de acordo com a habilidade que esse traço traz. Por exemplo, uma pessoa que sentiu 2 fases que não foram muito gostosas para ela. Primeiro, o útero, que o ambiente do útero não foi muito confortável, era um útero frio, um útero duro, e depois a fase da amamentação, que também todas as necessidades dela não foram atendidas. Então, o corpo dela é formado por 2 grandes dores. A dor da rejeição, que vem com a percepção do útero, e a dor do abandono, que vem com a fase da amamentação. Essas duas dores trazem habilidades. Lá no útero, quando o útero não é um ambiente gostoso para essa criança, e aqui eu quero fazer alguns alinhamentos. Não é porque a criança se sentiu rejeitada que ela foi rejeitada, ok?
Não é porque a criança se sentiu abandonada que ela realmente foi abandonada. Existe o que realmente aconteceu e a percepção que nós tivemos. Vou dar um exemplo para vocês. O traço da criatividade é um traço que começa lá no útero. Então, realmente, a criança sentiu um útero frio, um útero duro, tá? Então, o que ela registrou naquele momento? Que toda vez que ela existia, toda vez que ela se mexia, o mundo dela ficava pior, porque ela entendia como mundo o útero da mãe, tá? Só que isso não quer dizer que a mãe rejeitou essa criança. Pode muito bem, por exemplo, na gravidez, a mãe ter perdido o emprego, ou o pai, enfim, e toda vez que essa criança se mexia, a mãe lembrava dessa questão financeira, de um medo que ela podia estar passando nesse momento, de ter perdido alguém da família, enfim, vinha uma tristeza. Biologicamente, no corpo da mãe, o que acontece? Quando vem essa tristeza, esse peso, o útero recebe menos irrigação, menos sangue. Por isso que ele fica mais frio e mais duro. Só que a criança não sabe nem que existe mundo lá fora, né? Algo diferente do que ela vê como útero. Então, a percepção que ela tem é de que toda vez que ela se mexe, toda vez que ela existe, o mundo dela fica mais frio, fica mais duro. E aí, essas pessoas que têm esse traço como um dos principais, elas vão ser pessoas mais magras. O canto do corpo parece que são quinas, tá? É como se fosse assim, aquela pessoa que você olha, às vezes a pessoa fala assim, os famosos corpo de nerd, né? Que parece que a energia da pessoa está na cabeça. O corpo, ele tem quase praticamente a função de só carregar a cabeça. E é justamente isso, é a nossa mente nos protegendo através do formato do nosso corpo. Porque se essa pessoa, essa criança, né, que hoje um adulto gravou que no útero não era muito legal e que toda vez que ela existia, o mundo dela ficava pior, então o que acontece? Eu vou canalizar dentro dos recursos. Ela não chora, não corre, não fala, não faz nada. O que ela conseguia? Jogar a energia para a cabeça, para que o corpo seja secundário nesse caminhar. Então, são pessoas extremamente criativas, que criam soluções, projetos, produtos, aqueles realmente fora da caixa, tá? Então, o mundo dela vive na cabeça. Ela tem uma energia muito forte mental. São pessoas extremamente racionais, pessoas seletivas, tá? Que não vão gostar de contato, nem às vezes muita conversa, não gosta de contato físico, por isso que o corpo dela é mais magrinho, mais cheio de quina. Não é aquele corpo que você vê e dá vontade de abraçar, pelo contrário, é aquele corpo que você estica a mãozinha assim, sabe, só para cumprimentar. E é justamente porque essa mente protege, ela não gosta muito de contato, então o corpo dela é estratégico para isso, né? E por que eu estou falando tudo isso? Pela questão de alinhar que uma situação é a gente sentir uma sensação que a nossa criança teve e registrou, e uma questão de realmente ter acontecido alguma situação. Para quê? Para que a gente tire o peso e a cobrança dos nossos pais e tudo mais, e assuma essa responsabilidade. A nossa criança sentiu dor? Sentiu. Isso trouxe habilidades? Trouxe. Agora, como adulto, é a nossa responsabilidade olhar para essa criança, olhar para essa memória que a gente tem, entender como essa mistura funciona e ir atrás de soluções, ir atrás de se cuidar. Tá? Ó, aqui o exemplo que eu trouxe. Aqui, vamos dizer assim, a primeira fase do útero da amamentação. Essa pessoa vai ter muita criatividade e muito poder de comunicação. Então, quando ela está no recurso, quando ela está bem, ela tem o poder de criar soluções, criar negócios e colocar a boca no mundo. Vender como ninguém essas soluções. Quando ela está no recurso. Quando ela está na dor, ela vai ficar só assim, querendo ser cuidado e querendo se esconder. Por quê? Porque a criatividade traz para ela um mundo de pensamentos, um mundo de racionalidade e querer se esconder do mundo. Quer ver eu ficar na minha caverna. Não sinto falta nenhuma de contato. E eu não estou na caverna, a gente fala na caverna, estou sozinho porque eu estou triste. Não, é porque eu funciono assim. A minha companhia me basta. Só que o meu segundo traço diz o seguinte, que eu gosto, esse meu lado, esse meu pedacinho, gosta muito de contato com as pessoas, gosta muito de interagir, gosta muito de conversar. Então aqui eu tenho um conflito interno.
Ora eu quero estar sozinho, quero estar no meu canto, ora eu quero estar rodeado de pessoas, né? Ora eu estou no mundo da racionalidade, dos pensamentos, ora eu estou mergulhado no mundo de sensações. Dani, estou lembrando de uma coisa aqui e acho que seria interessante você compartilhar. Você está acostumado a lidar muito, sua área principal é mais a área infantil, adolescente, né? E você já teve pacientes assim. Você poderia dar um exemplo? Você poderia dar um exemplo do que é uma mãe ter que cuidar de dois filhos totalmente diferentes, de traços de caráter, e quantas vezes isso impacta nela, por ela não saber lidar e achar que um é tão diferente do outro? Por que um se comporta de uma forma? Como é que a gente trabalharia aqui? Para que ela, se tem alguma mãe aqui assim, para que ela não se assuste, porque está tudo bem, cada um funciona de uma forma. Teria como dar um toque de alguma experiência sua? Exatamente, vamos lá. Vamos pensar assim, eu vou até colocar primeiro como mãe e filho, tá? Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Imagina uma mãe com bastante o traço da comunicação, da oralidade que a gente chama. O mundo dela é um mundo de sensações. Então, como é que ela expressa amor? Cuidando, abraçando, beijando, estando extremamente presente. E ela tem um filho, que ela não sabe, mas que vive no mundo criativo. Ele é racional, ele gosta de pouco contato, ele não fala muito. Quando ele fala, ele quer falar sobre ideias, ele não quer falar sobre sentimentos, porque para ele esse mundo é muito racional. Então imagina aquela mãe tentando dar carinho do jeito que ela gostaria de receber. Muitos beijos, muitos abraços, muito contato. E aquele filho só querendo ter uma boa conversa. E uma conversa curta ainda, não é muito longa. Sabe aquele desenho A Felícia? É mais ou menos assim. A mãe tentando agarrar a criança e a criança tentando escapar. Por quê? Porque é muito amor. Só que é o amor do jeito que a mãe sabe dar e que a mãe gostaria de receber. Não do que a criança precisa. Então, nesses conflitos e semelhanças que nós falamos, é assim, é você se entender quais são os conflitos e semelhanças que existem dentro de mim. Então, por exemplo, se eu tenho esses dois traços como principal, eu sou metade razão, metade emoção. Uma hora eu quero estar sozinho no meu mundo racional, outra hora eu quero estar em contato com pessoas. E o que esses dois têm de semelhante? Eles não têm quase poder nenhum de execução. Então, se eu sou assim e eu me entendo, eu sei que eu preciso procurar, por exemplo, um trabalho que eu tenha liberdade para criar e para me comunicar, mas que a execução em si, que a rotina, que processos repetitivos sejam pequenos. Se eu vou montar um negócio, eu não vou procurar alguém igual a mim, eu preciso procurar alguém que me complete. Se eu tenho criatividade e comunicação, eu preciso procurar um sócio que tenha força de execução. Senão a gente vai ficar falando, criando ideias, falando e criando ideias, e de verdade não vai fazer nada acontecer, né? Se eu sou uma mãe que adoro me conectar, que adoro conversar, que adoro estar com as pessoas, e tenho um filho que precisa de pouquinho contato, é como se fosse assim, a mãe tivesse um copo de amor e carinho para dar, e o filho tivesse uma xicrinha pequenininha para receber. Então, se a mãe for tentar dar todo esse amor para ele, vai afogar o filho. Seja de amor, seja de cuidado, tá afogando. Esse filho não vai dar conta. E essa mãe vai sempre vai se sentir abandonada por esse filho. Ele não me ama, eu sou péssima mãe, e blá, 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 blá. Simplesmente pelo fato de não entender como é que ele funciona e quais são essas necessidades. Esse mesmo exemplo a gente pode levar para os relacionamentos. Se eu tenho, vamos dizer assim, um marido mais criativo, mais na dele, mais no mundo dos pensamentos, e eu sou pura emoção, gente, se eu fizer assistir um filme, né, da Netflix agarrado comigo o tempo todo, eu já acabei com todo o poder de contato dele. Ele já não quer me ver por uma semana. Se eu for ainda falar, vamos conversar, se ele puder, ele vai se enfiar no buraco, porque ele não vai dar conta. Então, quando a gente entende essa necessidade, fica muito mais fácil equilibrar. Nossa, do que eu preciso? Eu preciso de muito contato, né? Legal. Ah, não, eu preciso de mais tempo reservado? Ok, vou me permitir, né? E isso você vai levando para o dia a dia. Então, quando você olha seu filho e fala, caramba, ele funciona dessa forma. De repente, nós temos um terceiro traço aqui, que vem com uma dor incrível, um medo de manipulação, mas é uma criança.
excepcional na negociação. A vida para ela é um balcão de negócios. Mãe, se eu fizer isso, você me dá isso? Me dá isso? Se eu fizer aquilo, você me dá aquilo e outro? Só que o que a sociedade nos diz? Que é errado negociar com as crianças. Então, se eu tenho um filho com esse perfil e eu não deixo ele negociar, ou não incentivo essa negociação, eu estou causando uma dor incrível nele. Ele tem uma energia, uma necessidade dentro dele de negociar, só que ele não pode colocar isso para fora. Né? Agora, quando a mãe olha e fala, caramba, meu filho é negociador pra caramba, então eu vou aproveitar isso, eu vou incentivar isso, porque eu vou estar desenvolvendo uma habilidade incrível dele. Né? Tá fazendo sentido, pessoal? Até aí, tem alguma questão? Tá mais claro, tá mais objetivo? É interessante, né? É muito interessante. Ela tá dando exemplo de mãe com filho, porque eu achei interessante pegar esse gancho, tá dando que ela é a área dela. Você veja que coisa interessante. Imagine uma mãe que é oral, como ela falou, que é toda afetiva, que é toda carinhosa, que tem a necessidade de ter esse contato, e tem aquele filho magrinho, né? Aquele famoso pirulitozinho, né? E o menino, Deus me livre, tudo que ele menos quer que alguém bota a mão nele. Mas imagina a mãe entender isso, vai achar que o menino tem algum problema, vai achar que o menino tem alguma disfunção emocional, tem alguma coisa, meu Deus, esse menino não. Por quê? Porque ela vai estar sempre comparando com outro filho que ela tem, que do mesmo pai, do mesmo fruto, da mesma criação, do mesmo ambiente. Porém, aquele outro, os traços dele, a dor que ele captou, o registro dele foi diferente. Ele é mais gordinho, ele é mais fofinho, ele já é mais o traço da mãe. Então, enquanto com aquele filho mais fofinho, ela interage, é uma meladeira só, o outro, só de ver aquilo, para ele já deu a cota de amor dele do dia. Não precisa nem encostar nele. Só dele ver a mãe se meio com aquela melação boa, para ele, fala, Deus me deu, para mim já deu. E aí, gente, qual é a ideia legal? Imagina essa mãe indo visitar os avós no final de semana, ou ir na casa de um tio, e aí aquele que chega com os dois mãozinhas dadas, aquele mais fofinho, não precisa nem mandar. Ele já chega, já vai correndo e pula no colo do avô, da tia, sei lá. Já o magrinho, mais miudinho, mais pontudinho, como ela falou, ele chega, mal ele estende a mão assim, pensa, e olha lá. E aí o avô quer apertar, quer beijar e tal, e a criança, para ela, aquilo é um sofrimento. Agora, é porque a criança não ama o avô, a tia, o tio, o pai? Não. É a forma dele se portar no mundo, é assim. A forma dele demonstrar amor é oi, né, Dani? Às vezes ele vai chegar e vai falar, oi, vô, tudo bem? Ou então, bença, vô, ó, de longe, bença. Aí o avô fala assim, meu Deus, o que eu fiz com ele? Por que ele é assim? Você não fez nada. Ó, se sinta satisfeito se ele fazer assim, ó, oi. Aquilo para ele é como se fosse um abraço. Fica tranquilo, é como se fosse um abraço. Você imagina isso, gente, num relacionamento, num casal. O homem é esse traço mais fininho, que é o que a gente chama de esquizoide, que ela falou aí. Ou o contrário, o homem é todo oral e a mulher é esquizoide, vice-versa. Você imagina com ambos, um querendo dar carinho, um querendo ver a Netflix abraçada, igual a Dani falou, e o outro o tempo todo se espremendo no canto da cama, querendo pular fora, porque ele não aguenta mais. Aí, se for a mulher oral, principalmente as mulheres que são mais sentimentais, então, né, a mulher vai achar o quê? Pô, mas por que ele não quer que eu encoste nele? Ué, o que aconteceu? Por quê? Eu não estou fazendo uma coisa errada? Estou dando carinho, não sei o quê. Cara, tudo bem, mas é o jeito dele. Sabe, talvez a cota dele de amor já estourou, né? Naquele dia já estourou. Então, vai devagar, entenda isso. Quantas às vezes a gente recebe pessoas no consultório que o grande conflito é, não, ele não gosta que eu encosto nele, ele não gosta de mim, ele não sei o quê. Quando na verdade você vai olhar, é o conflito de traços, mais nada. Você vai perguntar para ele, vem cá, você não abraça ela por quê? Porque
Você não ama ela? Não, não. É o jeito dele, não, porque eu não gosto muito de agarramento, eu não gosto muito desse negócio de melação, não. Mas não quer dizer que ele não goste, não quer dizer que ele não cuide, não quer dizer. É a forma dele existir que é diferente. Ficou claro isso, gente? É uma coisa interessante, né? Eu acho que nós falamos disso, mas eu queria, nós falamos mais tecnicamente no grupo. Eu queria, foi muito bom esse gancho da Dani, que a gente consegue mostrar isso na prática. Quando a gente mostra na prática, acho que fica mais fácil de entender, né, Dani? E a gente vai quebrando algumas questões culturais, né? Temos que tratar os filhos da mesma forma. Não, quando você trata os filhos da mesma forma, sempre vai sobrar coisas para um e faltar para o outro. Precisa tratar os filhos, as pessoas, os relacionamentos do jeito que elas precisam. E quando a gente faz análise, e principalmente quando a gente tem a oportunidade de fazer análise da família, a gente cruza os gráficos, tá? Porque essas informações, ela vem de forma matemática. Onde é fácil a convivência, onde são os principais conflitos, o que é meu, o que tem a ver com os meus traços, com as minhas necessidades, e o que é do outro. Então, eu passo a acessar o outro do jeito que ele se permite ser acessado, né? Do jeito que ele permite que ele existe. Então, eu consigo negociar melhor isso e eu consigo entender quais são as minhas necessidades, o que ele tem para me dar, o que eu não tenho, né? Então, e é impossível você passar por uma análise e acabar não levando isso para a família como um todo, né? Eu tenho uma filha de 6 anos que ela fala, mãe, hoje você está naquele dia meio esquisito, meio esquizoide que você fala, né? Não é para chegar muito perto, não, né? Acho que eu vou lá pro meu pai. Aí, às vezes, estou fazendo uma negociação com o marido, ele fala, a gente tá com aquele probleminha. Probleminha, você tá querendo mandar e eu não tô querendo obedecer. Entende? Então fica claro, caramba, é verdade, eu tô nesse momento, você tá nesse. Não vai dar certo, não vai dar jogo, né? Então se eu pudesse, assim, resumir o que é análise, o que a gente poder se enxergar dessa forma tão simples traz, primeiro, é clareza, poder e poder de escolha, tá? Acho que eu resumiria assim, é a clareza de quem você é, como é que você funciona, sabe? Olha, eu sou, por exemplo, vamos dar como exemplo aqui o oral. Por que a gente traz muito o oral, tá? Como exemplo, porque pela nossa cultura, 80% da população tem a oralidade como um dos principais traços. Então, quando a gente fala da oralidade, dessa questão de precisar estar sempre com alguém, de gostar de estar fazendo tudo junto, dessa necessidade de manter os filhos muito por perto, mesmo depois de adulto, de gostar de que os outros façam as coisas, às vezes, pela gente, essa confusão de não saber o que quer. Ai, você quer isso? Não sei. Você quer aquilo? Não sei. Na verdade, eu gostaria que alguém adivinhasse o que eu quero, mesmo eu não sabendo o que eu quero. Tá? Isso, por exemplo, para uma pessoa muito racional, ela vai falar, é a beira da loucura. Como é que você quer que eu adivinhe alguma coisa que nem você sabe o que quer, o que é? Mas para o oral isso é muito normal, isso faz parte do dia a dia dele. É aquele bolo de emoções dentro dele, que ele não consegue muitas vezes explicar, expressar, e aí até de pedir ajuda. Então, por isso que a gente fala bastante da oralidade. E a oralidade, ela vem no primeiro ano de vida da criança. Então, vamos pensar assim, é quando a criança desenvolve olfato, paladar, sensações, é quando ela tem o primeiro crescimento dela, que ela vai descobrir o mundo. Então, esse mundo de sensações que vem, e essa dificuldade também de explicar. Uma questão que eu queria colocar aqui para vocês também, daria para passar um dia inteiro aqui dando exemplos, tá? De conflitos e semelhanças, dos traços, das questões dos relacionamentos, mas o importante aqui é saber o seguinte, todos nós temos um pouquinho de cada traço, todos nós vamos ter de 2 a 3 traços com um peso maior, tá? Isso vai explicar como a gente sente, age e pensa em todas as áreas da nossa vida, tá? Trabalho, relacionamento amoroso, relacionamento com o filho, relacionamento
com colegas de trabalho, enfim, em todas as áreas mesmo. E entendendo essa base, a gente entende os motivos que estão por trás, que estão ocultos e que se repetem nos problemas. Por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de resolver um problema? Por que algumas coisas para umas pessoas é tão fácil, para as outras é tão difícil? Quando a gente entende essa nossa mistura, o processo fica mais simples. Não quer dizer que fique mais fácil, porque nem todas as escolhas são fáceis. Elas são simples, existe uma lógica atrás de tudo isso, tá? Mas as escolhas, o movimento nem sempre é fácil, tá? Muitas vezes é dolorido, muitas vezes faz com que você quebre muitas situações que você aprendeu desde criança, tá? Aqui, antes do Mike entrar na questão dos pilares do adulto saudável, que vocês vai clarear muito, como primeiro a gente precisa se entender, para depois entender o ambiente em que nós estamos inseridos, né? E clarear o seguinte, a responsabilidade é 100% nossa. Uma coisa, ninguém foge. Depois que é feita a análise, ninguém mais vai poder dizer que não sabe o porquê de X problema, do determinado problema. É impossível, tá? E assim, mesmo que conscientemente a gente conte uma historinha pra gente, tá marcado no nosso corpo. Então, eu sei quais que mundo emocional e racional predomina em mim, e nós também temos como ver a questão da lateralidade, que a gente chama. Tudo que vem do lado do materno, da mãe, e tudo que vem do lado do paterno. Então, é muito normal a pessoa chegar no consultório e falar, nossa, porque meu pai é ABCD. E aí você olha para o corpo daquela pessoa e tem tudo relacionado ao materno, tá? E vice-versa. Então, muitas vezes o que está no nosso consciente são historinhas que a gente contou, afinal de contas, tivemos que dar um jeito de sobreviver até aqui, histórias que contaram para a gente. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, o equilíbrio de papéis. As mulheres se perdem mais nisso, tá? Do que os homens. Então, vamos pensar assim, fica aí como uma dica, uma reflexão, uma lição de casa. Pega papel e caneta, desenha um círculo, como se você fosse desenhar uma pizza. Quantos por cento hoje na sua vida você é mãe? Quantos por cento você é esposa? Quantos por cento você é mulher? Você é irmã? Você é filha? Enfim. E olhe para esse gráfico, para esses números que você chegou, para essa divisão, se está de acordo com a situação, tá? Se está de acordo com o formato mais saudável. Por exemplo, se você viu que você está 90% mãe, e seu filho é um recém-nascido, tem até 1 ano de idade, tá ok. É uma fase que a criança exige muito, ela precisa 100% de você, né? Ela não é capaz de fazer nada sozinha. Agora, se você tá lá, por exemplo, com 70% mãe, e seu filho já é um adolescente, então aí já mostra que tem uma situação de alerta, tá? O que esse adulto, o que eu, por exemplo, como mãe de um filho de adolescente, estou 70% mãe. Eu vou fazer o meu papel de mãe, de amar, educar e preparar essa criança para a vida? Não vou. Não vou porque se eu estou, um exemplo, né, 70% na função mãe, com um filho adolescente que eu deveria estar preparando, aliás, deveria estar pronto para se virar em 90% das situações do cotidiano, eu provavelmente vou estar com ações que, quando eu olho de perto, eu estou infantilizando esse adolescente, essa criança, tá? Então, outra questão, por exemplo, eu tenho 38 anos, tenho uma filha de 6 anos. Se no meu gráfico eu estiver mais filha do que mãe, tem alguma coisa errada. Eu estou voltando, eu estou olhando para cuidar das necessidades dos meus pais, ao invés de olhar para frente e cuidar da criança que é a minha filha. Tá? Então, é para a gente começar a desenferrujar, começar a pensar nesse equilíbrio. Tá? Se eu tenho... Porque onde é que vem o mais saudável? Eu sou um pouquinho mãe, eu sou um pouquinho esposa, eu sou um pouquinho mulher, eu sou um pouquinho profissional. E aí, de acordo com as necessidades da criança, do trabalho, isso vai tendo um movimento durante a vida.
mas a gente precisa sempre estar ciente que desse equilíbrio desses papéis. Por quê? Uma das situações que vem trazendo mais complicação no consultório, quando a gente atende, existem dois partos, né? Não, existem dois partos. Tem o parto da mãe, em que a criança nasceu, depois de 9 meses nasceu, e se a gente for pensar é o seguinte, todo mundo, aê, tá na hora, barrigão, vamos pôr força para fora, nasceu a criança. E se aquele nascimento se estende, passa do tempo, é colocado em risco a vida da criança e da mãe. Então, aquele mundo do útero deixa de existir para que a criança venha ao mundo e cresça. E qual que nós estamos tendo muito problema? É no parto do pai, que a gente fala que é o parto de quando a gente prepara esse filho, e nós, como adulto, né, precisamos ir para a vida, precisamos sair da casa dos pais. Então, hoje está muito normal você ver assim, ai, tadinho, mas só tem 25 anos, tadinho, mas só tem 30 anos, tadinho, mas só tem 35 anos. As pessoas saindo da casa dos pais extremamente tarde, numa postura infantilizada, e isso tem todo um processo que faz com que eu vá para construir uma família, um relacionamento, muito numa posição infantil. E aí eu volto. E aí eu consigo, aí esses passos que não são respeitados, essa evolução que não é respeitada, os papéis não equilibrados, acabam gerando problemas, uma situação que adoece a família como um todo. O Mike vai explicar agora a questão dos pilares do adulto saudável, e assim, é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. A gente precisaria de muito tempo para poder explicar todo o passo a passo. Mas a gente precisa pensar, assim, a vida em expansão, a vida precisa estar em crescimento. Quando ela não está se expandindo, alguma coisa está errada, tá? Então, desde a criança no útero, ela vai crescendo, 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 ela precisa de um mundo maior do que o mundo do útero. Então, ela precisa ir para a vida. Essa criança vai crescendo, crescendo, crescendo na casa dos pais. Opa, ela já virou um adulto, ela precisa dar conta de se sustentar, de arranjar um par para dar continuidade a essa vida, para que essa vida continue se expandindo, em expansão. Isso é até uma questão muito biológica. Se esse movimento não acontece, a família morre. A família morre naquele adulto que ficou sendo cuidado como a criança, tá? Então, mais para vocês acender uma luzinha assim da questão da expansão, do equilíbrio de papéis, né? Como é que são os pedacinhos que eu formo a minha vida e se está de acordo respeitando a idade e o momento. E se eles estão em movimento, se eles estão se modificando conforme o meu filho cresce, conforme o trabalho muda de situação, até mesmo num caso de, por exemplo, estou aposentado, quais são meus novos sonhos, né? Quais são meus novos projetos? A vida precisa estar em expansão. Só para passar a palavra aqui para o Mike, se a gente for pensar, até a morte ela é uma expansão. É uma energia que vai se expandindo, que aquele corpo que vai envelhecendo, que vai ficando sem poder quase nada, ele deixa de ser necessário para a gente ser para um próximo passo. Então, sempre assim, olhar a vida com expansão, inclusive incluindo a morte como parte disso. Contigo, Mike. Fez sentido? Bom, gente, legal. Interessante, né? Faz muito sentido. Então, assim, em resumo disso que a Dani falou, lembra, faça analogia com a pizza, como ela falou. Pensa em cada pedaço, tenta dividir, fazer uma analogia, depois que acabar aí, ao longo dos seus dias, pensa analisar, peraí, deixa eu fazer uma análise da minha vida, das funções que eu tenho, né? Tem gente aqui que tem funções diferentes. Tem gente aqui que tem função, não tem função de mãe, é solteiro, mas tem a função do trabalho, tem a função de filho, tem a função de funcionário, tem a função, enfim, enquanto mulher, enquanto namorado, ou está sozinho, enquanto solteiro. Cada fase dessa, e veja o que você está desprendendo de energia para cada fase dessa.
está de acordo? Você não está gastando energia demais com uma determinada coisa em detrimento da outra e deixando partes da sua vida precisando de atenção? É isso que ela está querendo dizer. E assim, foi um exemplo bem claro e bem prático da gente entender. Beleza? Então, gente, a última etapa, o último tópico, para não alongar muito, né, já estamos, começamos, era 8h20, 9h07, quer dizer, tem 50 minutos só, mas já vamos terminar. Eu queria falar, finalizando, quando você começa um tratamento, tá? Se você começar um tratamento hoje comigo, eu vou fazer uma leitura sua, vou fazer análise corporal sua, vou fazer análise do formato do seu corpo e vou te apresentar os 4 pilares do adulto saudável, para poder encaixar dentro de tudo isso que a Dani falou. Porque na nossa vida, nós temos pilares que são essenciais. Tá? Por exemplo, pilar da saúde. Poxa, um pilar essencial. Se você não tem saúde, você não vive. Né? Se você não tem saúde, como é que você vai permanecer vivo? E como é que se dá essa saúde? Saúde é só ir lá fazer um check-up e ver que está tudo bem, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, está tudo ok, raio-x. Não, isso sim, isso é 50%. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela vai dizer que um ser humano saudável, perfeitamente saudável, ele tem que ter um equilíbrio entre o bem-estar físico e mental. Então, se você é saudável fisicamente, mas emocionalmente você é uma pessoa doente, você não é saudável. O contrário também é verdadeiro. Você pode emocionalmente, é mais difícil, né? Mas emocionalmente está bem e fisicamente está ruim, que você também não está completo. Então, o que é o processo de tratamento? O que a gente faz com você? Te conduz a colocar em equilíbrio esses pilares, né? Que primeiro é o da saúde, que vai fazer você entrar num bem-estar físico, levar ao proporcional bem-estar físico e mental. Segunda coisa, a religiosidade, o que é Deus? Porque eu entendo que Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá o ar, que nós respiramos, Ele que nos permite, né, nascer, nos permitiu viver, que nos deu a vida, ok. Mas atrás disso existe toda uma religiosidade que a gente carrega ao longo da vida, que nos foram ensinados também de uma forma errada, que às vezes tira de nós a responsabilidade que teríamos que ter e faz com que a gente jogue para Deus coisas que não é responsabilidade dele fazer. É responsabilidade nossa, responsabilidade minha. Então é muito comum, tá? Para quem é religioso, como eu, como muitos que estão aqui no grupo aqui agora, é muito comum a gente ter aprendido ao longo da nossa vida, trajetória religiosa, de que, não, vamos entregar para Deus, Deus sabe o que faz, sim, Deus sabe o que faz. Tanto sabe o que faz, que me dotou de razão, de inteligência, de autonomia, para que eu possa ser responsável pelas minhas atitudes e para que eu possa fazer como um adulto saudável, como um ser humano perfeito que ele me criou, dono do meu livre-arbítrio, saber fazer as minhas escolhas. Então, quando tudo dá certo, que maravilha, Deus, e quando está tudo errado, não, eu não tenho que me responsabilizar, foi Deus que não quis. Percebe como é que a gente está sempre jogando a responsabilidade para alguém? Sempre. Aí até Deus entra no negócio. Sabe? Se eu arrumei uma doença que eu quero, sabe, me esquivar de uma responsabilidade que eu tinha que fazer, de algo que eu tinha que tomar, que até doença, às vezes a gente deseja para poder justificar uma carência, justificar uma falta de atenção, justificar, sabe, uma falta de coragem de tomar uma decisão. Então, quantas vezes, quem de nós não se pegou pensando, se pelo menos eu ficasse doente, eu ia ser mais vista? Cara, a sua mente pede, seu corpo obedece. E aí, as coisas acontecem, depois a gente vai botar porque Deus não quis, porque Deus está me provando, porque Deus isso. Não, Deus nada. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja saudável. E Ele já te muniu de todas as armas para isso. Eu não estou entrando no campo do inexplicável, no campo da fé, porque aí fé é algo que não se define.
cada um tem a sua, sabe? E não se define, porque milagre é algo que não se explica. Agora, partindo dentro do que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. E eu vejo pessoas doentes hoje, pessoas que têm verdadeiros bloqueios, porque acha que não pode fazer determinada coisa, acha que se tomar um posicionamento de ser melhor, de ser mais bonita, de ser mais bela, de cuidar de si, de tomar uma nova atitude de vida, que Deus vai me punir, que Deus vai me cobrar, quando na verdade, desde que você esteja fazendo a coisa certa, da forma certa, claro, de uma forma ética, de uma forma moral, então abrindo espaço para outro tipo de coisa. Estou falando de uma forma racional, correta, ética. Lógico que você tem que tomar as suas decisões, mas percebe o quanto isso gera peso, gente? Eu não estou falando de fé, o quanto a religiosidade pode travar e detonar com a vida de uma pessoa, né? E o que é pior? Sempre jogando e procrastinando, e mais uma vez, hora eu coloco culpa no parceiro, hora eu coloco culpa no Bolsonaro, hora eu coloco culpa no prefeito, hora eu coloco culpa em alguém, e tem hora que não tem para quem culpar, eu vou botar culpa em Deus, foi Deus que não quis, quando na verdade a responsabilidade era minha, tá? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, ele trabalha junto com o quarto, que a gente fala de sexualidade e de dinheiro, ou afetividade. Por quê? Porque são coisas que dependem de uma palavrinha que é desejo, né? Trabalha intrinsecamente ligado. Então, se eu tenho uma sexualidade ou uma afetividade no meu relacionamento, se a minha vida está bem, se eu estou amando o que eu estou fazendo e com quem eu estou fazendo, automaticamente eu me permito acessar o quarto pilar, que é o pilar do dinheiro, que é do projeto. Né? Então, eu projeto cada vez mais o meu futuro, quero ganhar cada vez mais, eu tenho prazer em sair para poder conquistar, por quê? Porque eu tenho prazer que eu levo e com quem eu levo. Então, essa afetividade, esse prazer a dois, esse relacionamento, viver esse relacionamento, tem tudo a ver, sabe? Então, como você está se vendo nesse sentido, nesse momento, como é que é isso para você? A gente trata disso também. Sabe? Vamos tratar dessas coisas. Eu não dou sorte no meu trabalho, eu não dou sorte, eu não estou bem na carreira que eu estou. Será? Por que será? Será que você está faltando desejar mais essa carreira? Ou será que essa carreira não faz sentido e você já não tem coragem de dividir isso com a sua parceira ou com o seu parceiro? Olha, eu, na verdade, queria trocar de profissão, eu queria fazer uma outra coisa. Mas talvez você não tenha nem abertura com ela ou com ele de abrir, de falar isso. Você tem medo da reação, você não se sente confortável, você tem medo de como ela vai reagir, se ela vai te apoiar, se ela não vai, se ela vai ser contra, se ela não vai te botar alguma trava, ou ele. Normalmente isso acontece com as mulheres, que quer dar um passo a mais, que quer crescer, e às vezes o marido trava por ciúme, seja lá pelo que for. Então, entende, gente, como é que esses pilares são importantes? Deus, sexualidade sadia, sexualidade de prazer, você tem prazer do seu parceiro, ter prazer na sua parceira, se realizar como homem, como mulher, e enquanto projeto de vida no futuro, que aí envolve grana, envolve dinheiro, envolve realização. Dinheiro aqui pode ser traduzido como realização, como sonho, como projeto. Né? Então, são esses 4 pilares que são tratados. Né? Então, a gente vai passar por cada pilar desse, dentro dessa abordagem, né? De fazendo você entender, como dentro desse exemplo que a Dani te deu, de olhando cada pilar desse, como você está dividindo isso na sua vida. Qual a importância de cada fatia dessa pizza que você tem que é a sua vida, você coloca em cada pilar desse. Talvez tem pilar que você está dando uma importância que você não precisava dar tanto. Está resolvido, está tranquilo. E tem outro que está completamente desfocado. Pensa numa casa. Né? Uma casa tem pelo menos 4 cantos. Vamos botar que tem 4 pilares. Se ela tiver um pilar detonado, a casa vai ter que ceder. Pode ser que ela não caia, mas ela vai sentir. Os outros 3 pilares vão sofrer, mas ela vai permanecer pelo menos. Durante quanto tempo, eu não sei. Não sou engenheiro. Mas ela vai ceder. Agora, se tiver 2 desses pilares brocados,
como é que essa casa fica de pé? A tendência dela é cair. Então, é disso que a gente faz, é disso que a gente trata. Essa abordagem. E te dá mais... você só vai me mostrar, você vai apontar para mim as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas dores. Não, vou te direcionar e vou te mostrar um caminho, que é mais importante. Né? Não adianta a gente chegar, mexer na ferida e depois falar, tchau, vai embora para casa. Faça um curativo do Mickey, da Minnie, bolo bonitinho, e você vai para casa com a ferida aberta. Não vai adiantar nada. Por melhor que seja um curativo, mais bonitinho que seja, ele é um curativo. Né? A gente vai tentar trazer a cura. Né? Por isso que eu falei a respeito de alívio e cura. Isso tudo que nós estamos fazendo durante essa semana, eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo, poxa, como foi bom essa semana, como foi maravilhoso, quantos starts eu já tive, quantas viradas de chave eu já tive, mas eu volto a dizer, essas pessoas receberam só um alívio. A cura vai ser encarar de frente realmente, que tem que ser encarado e ser tratado da forma que tem que ser tratado. Tá bom, gente? Então, o meu primeiro presente seria esse. O segundo presente seria que eu estaria abrindo a agenda para poder estar recebendo possíveis novos pacientes, clientes, como vocês queiram chamar. Né? Por que a gente fala abrir a agenda? Porque para que a gente tenha um atendimento de qualidade, para que eu possa dar o retorno que você precisa e atender você com carinho e com a atenção que você precisa, eu não posso me comprometer, a gente não se compromete com muita gente, né? Porque senão não tem como dar atenção. Imagina o tamanho da responsabilidade que é eu ter a sua história, a sua vida, as suas dores na minha mão, para que eu possa te dar um direcionamento. Isso não é simplesmente uma consulta que eu chego e cá, tá bom, passo uma receita, toma 2 vezes aqui por dia e vai embora. Não, isso é muito, muito sério. Eu trato isso com muita seriedade, porque é a vida de alguém, é os sonhos, é os traumas, é a história, é as dores de alguém que está sendo colocado diante de mim, e eu trato isso com muito respeito, com muito carinho. Então, eu atendo um número resumido de X de pessoas para que eu possa dar atenção e o retorno que essas pessoas merecem. Então, estou abrindo essa semana, né, depois dessa semana de live, estou abrindo a agenda com algumas vagas, vou montar um grupo de pessoas, um número X de pessoas, onde eu sei que dentro daquele número eu consigo dar atenção, eu consigo dar alinhamento, eu consigo dar carinho, eu consigo dar um direcionamento. Então, e eu quero dar um presente, não quero só dizer para você que estou abrindo e você vai me contratar e eu vou ser o seu terapeuta a partir de hoje. Mais do que isso, como a Dani falou aqui, a gente fez questão de colocar que está tudo ligado a alguém ou a algo, principalmente, mas principalmente ligado a alguém. Então, nós pensamos aqui num presente que poderia dar. É interessante. Então, o meu presente para você é quem, a maioria aqui já são pacientes, mas tem alguém aqui que ainda não é, e foi você que chamou para o grupo, vai ter a oportunidade de conversar amanhã. Eu vou botar essas coisas também no grupo, depois bem explicadinho, né, para algumas pessoas, para eles entenderem. Mas eu quero dar um presente. Que presente é? Se você é casada, por exemplo, você vai fazer o tratamento, o processo, tá? Você vai me contratar, eu vou te dar total atenção, mas digamos que você precisa de um direcionamento em relação ao teu marido. Poxa, por que é tão difícil entender? Por que é tão difícil, agora que você ficou sabendo desses conhecimentos, mas você pode me dar um direcionamento dentro do perfil dele? O que ele é do jeito que é? Existe alguma coisa que eu possa melhorar? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Eu quero te dar esse presente. Tá? Eu não vou tratar o seu marido para você, isso é uma outra história. Mas eu vou te dar uma análise dele, um direcionamento, uma mini análise, um direcionamento para que você possa entender como é o perfil dele, por que ele age da forma que age, por que ele é assim, por que às vezes você, até hoje, se você não teve paciência, se você até hoje a culpa foi sua, porque você não tinha esse entendimento. Eu vou te mostrar onde a forma que você tem que ser direcionada e de se direcionar, se portar, para que você tenha um relacionamento melhor. Se ao contrário, se é em relação no caso, aqui não tem jeito, né? Ter mulher para
para marido mesmo. Ah, mas eu tenho um filho que é difícil, eu tenho uma filha que é mais complicada, como por exemplo aqui. Uma tem um traço, outra tem outra. Você me dá uma ajuda em relação a isso? Ok, você pode direcionar para essa pessoa. Eu tenho uma outra pessoa que não é parente, mas é um amigo muito querido que eu queria que você... Não tem problema, vou fazer isso por você, será o meu presente para você. Isso seria um outro valor que não tem preço, tá? De fora. Mas eu quero, de alguma forma, honrar você e demonstrar minha gratidão por essa uma semana de lives, uma semana de vídeos que você participou, comentários que você deu no grupo. Isso ajudou a elevar, bombar o grupo com os comentários. Eu não quero simplesmente... O simples fato de você contratar uma análise já vai mudar a sua vida e você, no final, vai falar: olha, o valor é muito menor do que eu acho que valeria. Mas ainda assim, eu quero te dar esse presente, tá? Porque eu acho que vale a pena, eu acho que vai agregar mais, eu acho que vai ser bom para você, você vai se sentir não só cuidada, como você vai ver alguém que você ama, ou alguém que é importante para você sendo cuidado também. Ok? E para isso, não vou alongar mais, depois eu vou colocar isso, vou gravar um vídeo curto, mostrando como isso funciona no grupo, mas para isso, você vai preservando a sua privacidade, você vai poder falar comigo no privado, você vai me chamar no privado, eu vou te explicar como funciona, como é o processo, quanta exceção como que a gente pode fazer. Eu não posso ser atendido aí, porque eu não moro aí perto, eu moro num outro local. Pode ser online, como está sendo, pode ser. Mas eu preferia que fosse presencial, ok? Se você mora lá por perto da região lá onde eu moro, não tem problema, enfim. A gente vai se adequando, mas isso tudo a gente trata no privado, eu te dou todas as informações e explico como vai funcionar. Tá bom, gente? Dani, quero te dar a palavra para você dar seu encerramento final aí, suas palavras. Estou vendo gente aplaudindo nós aqui, a Maria aqui. Maria é uma das rainhas do meu grupo lá, né? É uma das minhas pacientes. Estou em São Paulo e ela já me ligou, já tinha falado comigo. Quando eu voltar na segunda, eu já tenho que atender ela. Muito obrigado, Maria. Acorda cedão e está aí até agora vendo a gente aí. Que legal. Não, só agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar, colocar alguma questão aqui, né? Eu sei que para colocar no grupo nem sempre é simples, né? Mas é muito gostoso quando você vê e quando você respeita e principalmente quando você se olha com uma clareza incrível, sabe? Você fala, cara, isso eu não dou conta, isso não é para mim, eu preciso delegar, eu preciso arranjar ajuda, mas isso não é para mim. Eu gosto disso e faço isso com a maior facilidade, né? Então eu paro de exigir, seja lá de quem for, filho, marido, mãe, esposa, tal, que a pessoa seja rápida, se ela é mais planejadora, né? Que a pessoa fique quietinha lá, se comporte, se ela tem uma força de execução enorme, ela é ligada no 220, ela precisa pôr essa energia para fora, né? Só de olhar para mim e para o Mike, vocês veem que são duas mentes totalmente contrárias, dois corpos muito diferentes, né? Então, tem dia que eu não dou conta nem de mandar mensagem por áudio. Eu respondo sim, não, ok. O que você precisa, tá aqui. Só que você já fez, já fiz, mas eu não dou conta de mandar áudio, não dou conta de abrir vídeo, porque eu preciso estar na minha caverna, né? Se eu precisar criar alguma coisa, eu preciso estar na minha caverna, eu preciso desse tempo, né? E hoje, para mim, é muito fácil enxergar isso, respeitar isso, mas não foi. Né? Durante muito tempo, você fala assim, caramba, eu devo ter algum problema, né? Porque as pessoas falam que eu não gosto de gente, mas não é que eu não gosto de gente, eu não gosto de tanta gente. Nossa, mas eu não consegui entender como é que uma pessoa consegue dar conta de churrasco, festa todo final de semana, né? E minha mãe tá aí, não deixa mentir, são 3 filhos, são 3 mentes totalmente diferentes, tá? Tem filho que sobe num palco como quem toma um copo d'água, tem filha que se vê uma caravana de qualquer coisa entra, porque o que importa é estar no meio do povo, e tem filha que vai fugir, entendeu? Que vai ficar no seu cantinho, que vai gostar de outras coisas. Mas às vezes eu tô conversando 2 minutos com uma pessoa e tô falando, cara, eu tô pensando num negócio para você incrível. Por que você não faz isso?
né? Então, quando a gente entende como é que a gente funciona e quais são os nossos recursos, fica mais fácil equilibrar, fica mais fácil dar conta. E hoje eu consigo explicar para minha filha de 6 anos o que que eu dou conta, o que que eu não dou. Olha, hoje eu já te dei tanto abraço, tanto beijo, que não tá dando para mim. Então eu sei que eu tenho que pedir ajuda para a avó nesse dia, que se ela tiver com muita necessidade, eu tenho que pedir ajuda para o pai, eu tenho que pedir ajuda, porque ela precisa de alguém que tenha mais abraço e beijo para dar, porque naquele dia eu não dou. Eu não tenho condições. E se eu não respeito isso, aí eu vou ficando muito ácida, eu vou ficando, a minha mente vai me protegendo. O que que eu quero? Eu quero sumir. Se eu não me permito essa caverna, o que que meu corpo vai fazer? Emagrecer, ele vai tentar sumir, sumir, sumir. Da mesma forma que quem tem tendência a ganhar peso, se não se permitir ter todo o contato, a sua mente vai te proteger o quê? Vou ficando maior, porque aumenta a minha chance de ser vista e de ganhar um abraço. Então é tudo muito simples. A nossa mente, assim, é incrível como dá para simplificar. Parece mentira, falando, não é possível que eu vivi tantos anos com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, e era só isso. Só que não é só isso, mas é igual banho. Não adianta você passar por uma análise, você fazer um processo, né, e achar que tá pronto. Ele é que nem banho, não é porque eu tomei hoje que amanhã eu não preciso tomar. É todo dia. É você olhar para o seu dia, para suas escolhas e falar, ok, esse é o caminho que faz sentido para mim. Opa, esse é o caminho que faz sentido para mim. É ter aquela conversa mais difícil, que é a conversa na frente do espelho. Porque depois que você passa por uma análise, tem uma maldição, tá, gente? Você nunca mais vai conseguir mentir para você. Você nunca mais vai poder falar, mas o problema, cara, o problema é minha mãe. Porque se minha mãe tivesse feito isso, eu não era assim. Aí você fala, caramba, quando você tem, você se olha no espelho e fala, Ah, porque o problema é o meu marido, o problema é a filha. Não, não tem mais como mentir para você. Então você vai ter poder, clareza e poder de escolha. E poder vem com responsabilidade, né? Vem com crescimento, vem com ser adulto. Não dá mais para ficar na questão infantil que a gente tem uma cultura infantilizada, né? De sempre estar buscando um responsável, né? Então a gente assume e toma as escolhas. Algumas são mais fáceis, outras não, outras doem pra caramba. E respeitar seu tempo também. Vai ter coisas que você vai dar conta de resolver já, de imediato, e tem coisas que você vai precisar criar uma musculatura para aquilo. Mas também existe um caminho para que essa musculatura seja criada, né? Só para encerrar aqui, eu quero deixar uma dica para os orais. Não estou vendo a foto de todo mundo, mas como é 80% da população, então sempre serve. Às vezes é muito difícil. Eu tenho 22% de oralidade. Depois um dia a gente explica. Tem o oral que é mais cheinho e o oral que é mais magrinho, né? Então a minha combinação é aquela que come, come, come e não engorda. Não é porque eu sou ruim, não. São meus traços, tá? Não é, no fundo, eu não sou muito ruim, só um pouquinho. Mas assim, o oral às vezes tem uma dificuldade de saber o que quer. E para quem convive com isso, é muito difícil, gente. Cara, o que você quer? Não sei. Quer um sorvete? Não. Quer isso? Não. Quer isso? Mas de acho tem. Aí tem assim, tem uma mesa, um banquete. Vai olhar e vai falar: não tem a polenta que minha mãe faz, né? Não é possível que nada disso vai te satisfazer. Não, mas tá na polenta, porque queria polenta. E a gente tem isso dentro da gente. Tanto o oral, que tem mais tendência aquele corpo mais fofinho, quanto o mais magrinho também. De uma forma um pouquinho diferente, mas a gente tem isso. Então, vamos treinar esse poder de escolha, nem que seja numa sorveteria com 30 tipos de sabores. Você vai ter que ir lá e você vai ter que decidir o seu sorvete sozinho. E aí você vai começar a decidir o sorvete. Você vai começar a decidir coisas pequenas como suas roupas sozinho. Você pensa em tudo aquilo que hoje você não dá conta de fazer sozinho, que é mais difícil, e que você vai falar, eu tenho que tomar uma decisão, e essa decisão vai ser sozinho. É um começo, uma movimentação de criar uma musculatura para decisões maiores, para situações maiores. O que você quer comer?
tanto faz. Ah, gente, se a pessoa é mais racional do outro lado, vou falar para você, esse tanto faz dói no peito, né? Então, só que eu sei que para vocês é mais difícil. Para vocês, me inclua que a oralidade não é um dos meus 3 picos. Então, eu ainda funciono mais racional do que emocional, né? Então, é assim, vamos começar a criar essa musculatura, vamos começar a colocar de todas as formas. Se você tem um filho, um marido, que você percebe que essa questão mais criativa, e hoje ele não tem ideia, não tem espaço para colocar essa criatividade em dia, para fora, que seja um caderno, sabe? Que ele não deixe as ideias morrer. Então é isso que a gente precisa entender. O que é importante para mim, mas que eu ainda não dou conta de ter no meu mundo, né? Que eu ainda não dei conta de colocar no meu dia a dia, e como eu posso colocar isso, nem que for de forma pequenininha, né? Eu amo controle, mas a vida nessa pandemia está fugindo do controle. Se você der conta de manter as suas gavetas do jeito que você quer, comece. E olhe para aquilo com sensação de poder. Aqui eu controlo, aqui sou eu que mando. Parece besteira, parece brincadeira, mas são pequenos estímulos que a gente vai mandando no subconsciente, tipo, eu sei o que você precisa, eu te respeito, eu tô te olhando. Tá? Então, esse pequeno diário. E lembre, desenvolvimento é que nem banho, é todo dia. Né? Alguns dias a gente tem que tomar um banho mais caprichado. É quando a gente passa naquela sessão que sai torta. Mas no dia seguinte a gente fala que tá bom, a gente não precisa lavar o cabelo, alguma coisa assim, a gente sai meio mancando, mas sai bem. Gente, boa noite, obrigada por participar. Mike, obrigada pelo convite, adorei. E estamos aí. Se quiserem aproveitar para fazer uma pergunta, para colocar alguma coisa no grupo, aproveitem. Isso tudo que você falou, o famoso cuidado, né? Tem dia que você vai precisar um pouco mais, tem dia que você vai precisar um pouco menos. Eu não sei por que, quando você falou assim que o oral é bem preciso, não sei por que a Ana Paula balançava tanto a cabeça assim. É que você não viu a dona Neide quando eu falei do sorvete. A Neide também fazia assim o tempo todo. Mas é isso. É muito interessante, gente. É muito legal. Quando você aprende isso, agora, você precisa de um direcionamento para isso. Né? Nós fomos tratados um dia. Né? Nós não estamos aqui falando isso porque há um estalo. Não. Né? Nós passamos por todo um processo, eu, Dani, Angélica, para poder estar aqui falando isso, a gente foi revirado do avesso. Né? A gente pagou com as nossas próprias dores, a gente pagou com o nosso próprio corpo, sentiu a pancada, entendeu, e entende até hoje, dói até hoje, muita coisa, porque a cada dia, como ela disse, a gente tem que fazer uma autoanálise, a gente é obrigado a fazer uma autoanálise. Então, o que a gente está passando para vocês não é algo que a gente não viveu, que a gente não vive e não tem um confronto com o espelho todo dia. Não. Só que hoje a gente sabe como fazer isso. E o que eu quero fazer com vocês é a mesma coisa. Dar esse direcionamento, ensinar vocês a reagir da mesma forma, ensinar vocês a como ter essa visão de um mundo diferenciado. Então, está dado o recado, tá? Agradecer também aqui, cada um de vocês, por estar aqui até essa hora, 9h35, né? Ou seja, 1h10, 1h15 de live. Acho que foi um tempo razoável. Quem não participou, perdeu, né? Infelizmente, eu sei que muita gente tem motivos, tem os seus motivos, muita gente teve algum problema e tal, mas percebe, gente, uma outra coisa para finalizar, uma coisa que a Dani vira e mexe, ela fala isso comigo e me faz lembrar isso. Percebe que as escolhas e as atitudes sempre são nossas, a responsabilidade sempre é nossa. Se vocês que estavam acompanhando o grupo, tem um grupo de 60 mulheres lá. Das 60, tinha 12 aqui hoje. 12 comigo. Quantas daquelas pessoas que estão passando por dores se manifestaram, colocaram as suas dores no grupo, mas na hora de encarar o próximo passo, de ter coragem de mudar, a pessoa se afasta. As pessoas não têm coragem. As pessoas preferem o anonimato, ou preferem não se permitir. Por quê? Essas pessoas estão acostumadas com alívio.
Estão acostumados com alívio, não estão acostumados com cura. Porque curar é aquilo que a Dani falou. Tem que se permitir ir lá na ferida, tirar o curativo, aquela casquinha que deu, que aparentemente está só cicatrizado, mas não está, só deu uma casquinha por fora, você vai ter que arrancar aquilo, vai ter que ir lá na ferida, tirar a infecção, enfim. Tem muita gente que não quer isso, então quer continuar se enganando, então vai continuar se enganando, porque a escolha é de cada um. Uma coisa que a gente aprendeu no autoconhecimento é que está tudo bem, para mim aqui do lado de cá, para você, né, Dani? Para nós, está tudo bem, porque a gente aprendeu a respeitar o outro. A gente aprendeu a respeitar a decisão do outro. Tá, sabe? Só que a gente fala e direciona você a também a entender que você não tem como dar desculpa mais. Amanhã a pessoa está mal de novo, está emocionalmente ruim, vou culpar Deus, vou culpar... Não, você teve a oportunidade de participar de uma live, por exemplo, como essa, enriquecedora, gratuita, sem gastar nada, só um pouquinho do seu tempo, para aprender. Você vê que muita gente, ou a grande maioria do grupo, não se permitiu. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, teve uma colega que hoje é o aniversário do esposo, eu entendi, teve outras, mas você vê que depende da gente um pouquinho, se permitir a encarar e falar, não, eu tenho que dar um jeito, agora a responsabilidade é minha. Só para você entender. Então, que você esteja aqui, que isso tudo que fez sentido, faça isso, permita-se. Não faça, se permita só ter acesso ao conhecimento vago e não se permita aplicar na sua vida. Dê uma oportunidade para você. O que eu falei a respeito de dor, de valor e preço. Né? Quando chega nessa hora, vou ter que gastar com isso, com alguma coisa. Não, você está olhando o preço, você está olhando o seu valor. Quanto que você vale? Você vale muito mais do que qualquer isso. Você está cuidando de você, dos seus sonhos, da sua saúde emocional. Você está cuidando do bem-estar seu, da sua família, do seu relacionamento, dos seus projetos de vida, do relacionamento com o seu filho, da sua saúde, da sua fé, de uma forma mais sadia e diretiva. Então, só depende de você. Então, quero agradecer. Muito obrigado. Se você se sentir, você acha que isso fez sentido para você, me procura no privado, manda mensagem, vou ter todo o prazer de te explicar e vou estar postando amanhã no grupo um vídeo explicando melhor para aquelas pessoas que não pôde estar aqui. Esse formato do WhatsApp é muito mais simples de vocês entrarem, mas não nos permite gravar, infelizmente. Então eu não gravei, não tenho opção de gravar, como das outras vezes a Dani conseguiu gravar e a gente disponibilizava lá no grupo. Infelizmente, quem participou, participou. Quem não participou, infelizmente, o conteúdo não ficou gravado. Então, é mais uma exclusividade de quem se permitiu, né? É por isso que é bom a pessoa se permitir, porque ela não perde esses presentes, tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigado. Angélica, mais uma vez, muito obrigado. Dani, muito obrigado. E a todos vocês, distintivamente, muito obrigado. Renata, ela não apareceu, mas eu sei que ela está aqui. A Fabiana, né? A Eliana, a Angélica apareceu ali, a Dona Deide, a Maria, a Ariane estava aqui, saiu, a Michelle também entrou, mas já saiu agora há pouco, enfim, acho que estão lá, a Palma está aí, enfim, muito obrigado a todo mundo, espero que tenha feito sentido, tá bom, Dani? Tá bom, Angélica? Beijo para você. Combinado. Obrigado. Beijo, boa noite, gente. Tchau.